Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, nós te damos graça. Muito obrigado por nos conceder esse tempo. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Nós para sempre seremos gratos a Ti por tudo que tens feito por nós, Senhor. Tua graça e a Tua paz se multiplicam em nossas vidas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Obrigado, Pai, por essa jornada que nos tens levado neste ano do suprimento, Senhor. E nessa altura em que vamos caminhando para o final deste ano, nós queremos olhar para trás e te glorificar pelo que tens feito por nós. Muito obrigado pelo ministério do Teu Espírito e da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por essa congregação a quem Tu nos deste para guiá-los e instruir na Tua Palavra. Nós te louvamos pelo que Tu tens feito por nós. Te agradecemos pela Tua Palavra e nessa manhã abrimos os corações para receber com fé toda a palavra que o Senhor tem para nós nessa hora. Muito obrigado, Espírito de Deus. Nós te louvamos no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus, aleluia. Oh my goodness. Ok. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, amém? Podemos sentar. Vamos aplaudir forte por isso aqui. Thank you very much. Thank you. Glória a Deus, aleluia. All right. So, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. E mais uma vez, obrigado a todos vocês pela recepção, amém? Muito, mas muito obrigado de coração. Que Deus abençoe vocês. Eu tenho plena certeza de que isto é resultado da palavra de Deus em nossos corações. E isso nos alegra, porque se nós temos ensinado para vocês a palavra, é certo de que hajam resultados dessa mesma palavra em vossas vidas, amém? Eu sei que durante esse período que nós tivemos ausentes, não fomos passear, não fomos fazer turismo, nós fomos ser treinados e, verdade seja dita, nós nunca mais seremos os mesmos, amém? Nunca mais. Porque quando você tem um verdadeiro encontro com a palavra de Deus, não é possível você permanecer na mesma pessoa. Aleluia. E aqui uma coisa, quando nós crescemos, automaticamente vocês crescem. Amém? Porque o nosso crescimento vai se refletir também no vosso crescimento. E ao longo desse período, eu tenho plena certeza de que vocês foram muito bem alimentados. Nós acompanhamos os cultos e foi uma grande bênção poder ouvir a palavra de Deus por meio da nossa querida irmã Domiciana André, que tem sido uma filha e tem crescido bastante no conhecimento do Senhor. Dali a razão que Deus colocou em nossos corações a paz para então dar a ela a responsabilidade de partilhar com vocês a palavra de Deus. E o domingo passado também sei que vocês foram muito bem abençoados com o pastor Júnior Destino, amém? Yes, o pastor Júnior esteve cá e foi uma bênção. Mensagem pontual, mensagem para a hora certa. E todos quantos receberam a palavra, que Deus abençoe você, amém? Glória a Deus. O que eu tenho para falar com vocês, eu não sei se eu diria é uma continuidade ou uma conclusão, mas não vai fugir muito daquilo que os dois servos de Deus partilharam com vocês. Isso foi algo que subiu muito forte no meu coração quando nós estávamos assim a ter uma conversa, né? Hoje de manhã a pastora me perguntou: vais pregar sobre o quê? Estou te falar agora, não te falei de manhã, estou te falar já agora. Mas foi resultado de uma conversa. Nós tivemos uma conversa, estávamos assim a partilhar algumas coisas e ela fez menção a algo que chamou muita atenção. Sabe aquelas coisas que quando você ouve, hoje diz para você: é isso que eu quero que você fale. E então naquilo que nós conversamos, Deus colocou uma mensagem no meu coração. Mateus capítulo 9, versículo 35.
é aqui onde está o cerne da minha mensagem. Uma reflexão que eu trago para essa igreja nesta manhã. Glória a Deus. Não. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ok? Ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Não, o versículo a seguir diz: e vendo as multidões, ok? Não, teve compaixão deles. Diga, teve compaixão deles. Está vendo? Deram conta da influência de um pastor na tua vida? Eu dei conta que há uma coisa que eu li errado, mas vocês todos repetiram tal qual eu falei. Teve compaixão delas. Olha, até a irmã volta a corrigir. Teve grande compaixão delas. Vocês não leram o que está lá, mas repetiram o que eu falei. Isso aqui é só para vos mostrar um pouco da influência de um pastor na tua vida. Aleluia. É nisso que eu tenho como mensagem nessa manhã. Quero refletir um pouco convosco acerca desse ministério pastoral, acerca desse chamado de Deus, não é, em nossa vida para um povo determinado, nesse caso para vocês. Aleluia. Então ele diz: vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. E é nisso que nós estávamos a conversar um dia. Na verdade, a pastora fez menção dessa parte, dessa preocupação de Jesus Cristo pela multidão que não tem pastor. E ela falou algo que me chamou a atenção. Há muita gente que tem líderes. Há pessoas que fazem parte de grupos, por exemplo. Fazem parte do grupo A, grupo B e tudo mais. Você tem um líder lá, tem alguém que te ensina e blá, blá, blá. Mas você não tem um pastor. E Jesus aqui traz algo interessante. Se tu leres, por exemplo, a partir do versículo 1 nesse capítulo, volta lá para o versículo 1. Todo esse capítulo de Mateus 9 tem a ver com vários milagres que Jesus realizou, várias pessoas que Jesus curou, ok? Aonde quer que Jesus fosse solicitado, ele foi para lá, atendeu a necessidade das pessoas, ok? Não, o versículo 1 diz assim: e entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. Não, e eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Aleluia. Versículo a seguir, ele diz: pois, qual é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia. Com uma só palavra, restaurou esse homem. Amém? Diz, com uma só palavra, restaurou esse homem. Então, e disse, e levantou-se e foi para a sua casa. Versículo a seguir. Não, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Ok? Aqui diz, a multidão, a multidão. Jesus estava sempre rodeado de multidão. Sempre rodeado de multidão. Muitos dos que receberam o milagre, muitos dos que foram curados, muitos dos que foram alimentados pelos milagres de Jesus, eram parte da multidão. Eram a multidão. Jesus estava sempre rodeado de multidão. Curava as suas enfermidades, curava os seus enfermos, ok? Supria as suas necessidades. E como eu disse, todo esse capítulo você vai ver cura atrás de cura.
Cura atrás de cura. Pessoas que foram ter com Jesus para receber alguma coisa, deu-lhes. E pessoas que tinham necessidade, supriu. Pessoas que tinham debilidade, resolveu. Curou. Mas o que me chama a atenção é que ainda assim, depois de curar, depois de ensinar, depois de fazer milagre, mas Jesus ainda assim moveu-se de grande compaixão pela multidão, porque estavam desgarradas, errantes como ovelha que não tem pastor. São mais do que curar a tua doença, mais do que trazer uma solução para o teu problema, mais do que uma vez a outra trazer alguma coisa para a tua vida. Jesus tem uma grande preocupação, que você seja pastoreado. Que você seja pastorado. Eu, hoje, não por ser pastor, mas cheguei a uma conclusão, e eu costumo dizer isso: todo mundo precisa de um pastor na sua vida. You need a pastor in your life. You need it. Não vale a pena pensar que você pode viver uma vida cristã sem um pastoreio efetivo na tua vida. Don't think that way. Sabe, há pessoas que às vezes tu ouves a linguagem deles, eles supostamente acreditam que tudo que eles têm, tudo que eles são, tudo que eles hoje têm, é Deus quem lhes dá. Se tudo que você recebe vem diretamente de Deus, Efésios 4:11 não devia estar na Bíblia. E nós vamos chegar lá daqui a pouco. Vamos chegar lá daqui a pouco. Aliás, o próprio Jesus Cristo apresenta-se como bom pastor. Mas eu gostei de algo que a irmã Mila disse na mensagem dele. Mas Jesus já não está cá. Hello? Jesus já não está cá. Ele é o bom pastor. Ele é o pastor dos nossos espíritos, pastor das nossas almas. Mas como é que Jesus hoje pastoreia as suas ovelhas? Por meio daqueles que ele chamou e deu-lhes a mesma responsabilidade e disse: cuida do meu rebanho. Disse: cuida do meu rebanho. Disse: cuida das minhas ovelhas. Aliás, vamos ler aqui um texto interessante. Não estava aqui na minha nota, mas acho que é interessante. João capítulo 20. Aleluia. Já? João capítulo 20. Deixa-me só apanhar aqui o versículo certo. Oh, glória a Deus. Não, é 21. João capítulo 21. Vamos começar no versículo 15. João 21, 15. Diz assim: não, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Aleluia. Disse: apacenta os meus cordeiros. A seguir, não, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E por fim, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Aleluia. Não, de quem são as ovelhas? Do Senhor. Mas quem apacenta elas? Simão. Hello? Eu disse hello? Então você não pode simplesmente olhar para o Senhor e ignorar quem Ele deu para te apacentar. You can't do that. You can't do that.
As ovelhas são do Senhor, mas quem é que apacenta elas? Aquela quem Ele escolheu para apacentar. É interessante. Vamos voltar ali para Mateus 9, vamos voltar lá. Mateus capítulo 9, volta, versículo 35. Então diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas deles. Estás a ver? Ensinava nas sinagogas deles, pregava o evangelho do reino, curava todas as suas enfermidades e moléstias entre o povo. Fazia isso, ok? Mas Jesus diz, não, e quando viu a multidão, ele disse, teve grande compaixão, grande sentimento por elas. Porque não basta apenas curar seus enfermos, não basta apenas ensiná-los uma vez a outra, é preciso estarem apacentadas. E essa era a preocupação de Jesus, essa era a compaixão que o Senhor moveu-se para com a multidão. Porque Jesus estava preocupado, porque de alguma dessas pessoas, se calhar podia voltar Jesus a não lhes ver mais. Por isso eu costumo dizer aos evangelistas e missionários, o ide, aonde nós nos seguramos muito, dissemos assim, Jesus mandou ir, não, mas não parou e não mandou ir, disse, ide, façais discípulos. O evangelismo não é completo até você sentar as pessoas e apacentá-las. Até você sentar as pessoas e ensiná-las. Porque agora que você nasceu de novo, precisa de ser ensinado nessa nova vida que agora você foi introduzido. Você precisa de ser ensinado. Todos nós, quando viemos para Deus, é como que somos um diamante precioso, mas precisa de ser lapidado. Precisa de ser lapidado. E como é que isso é feito? Deus faz isso pela sua palavra. Deus faz isso pelo ensino certo da sua palavra. Por isso, eu ouvi o pastor Júnior falar isso e eu repito, aliás eu tenho dito isso muitas vezes. Nem sempre você vai ouvir o que você gostaria de ouvir. Mas você tem de ouvir o que você deve ouvir. E sabe que há pessoas que quando a mensagem em alguma igreja, ok, ele se sente direcionado para ele, o mais fácil hoje em dia é sair daquele lugar. E algumas vezes quando as pessoas saem, algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes quando as pessoas saem, só é prova de que você não era parte daquele rebanho. You don't walk from place to place. Olha, eu sei, aliás, eu ouvi o pastor Júnior falar isso, ok? Hoje em dia, até há dias atrás, estávamos a conversar com o pastor Paulo Carvalho, e é disso que ele falava. Ele diz assim, ele cresceu num tempo em que tudo o que ele ouvia de Deus vinha do seu pastor. E qualquer outro pastor, de quem ele podia ouvir, era o seu pastor que trazia na igreja. Mas hoje em dia nós estamos na era digital. Às vezes até antes de você chegar no culto, já ouviste vários outros pastores. E há quem até, se por alguma razão não conseguir mais chegar na igreja, diz, também vou assistir no YouTube. Mas, Paulo disse, embora teres vários mestres, embora teres vários tutores, mas disse, você só tem um único pai. Não é qualquer homem de Deus que Deus vai pedir conta sobre a tua vida. Não é qualquer homem de Deus que tem responsabilidade de orar por ti. Eu sei que algum de vocês às vezes, e eu tenho estado a refletir muito nisso, porque o teu pastor, ou por causa do teu homem de Deus, por exemplo, ter te corrigido em alguma coisa, ter te falado em alguma coisa, você começa a se identificar mais com uma outra pessoa. Mas eu vou te dizer, nós somos pastores, conhecemos a vida dos pastores. Há acessos que nós temos que você não tem. Aliás, algumas das pessoas que você conhece hoje, você conhece porque eu é quem te introduzia a eles. E você se vê no direito, por exemplo, não vou cultuar na minha igreja, vou cultuar na igreja daquele pastor, que supostamente é meu amigo, fui eu quem te introduzia a ele. E por causa de uma ou de outra coisa que você vê nele, você acha que é o que devia ser teu pastor. Mas tem coisas dele que você não sabe. Tem coisas dele que você não sabe. Não é qualquer homem de Deus que Deus vai pedir conta sobre ti.
Não é qualquer homem de Deus que ora por ti. Sabe, você pode ser abençoado pelo que ele prega, mas quem levanta as mãos para orar por ti não é aquela pessoa, é aquela a quem Deus deu sobre o rebanho que você foi dado. E há dias atrás, eu estava em casa. E nesse dia fui guiado para orar por vocês. Guys, I've prayed for you. Fui guiado a orar por vocês. E eu orava afincadamente por vocês. Mas o Espírito de Deus guiou-me especificamente para orar contra espíritos de morte e coisas do gênero. Mas horas depois recebi uma mensagem de uma irmã que dizia assim: pastor, eu preciso de um milagre na minha vida. Por quê? Há coisas muito estranhas que estão acontecendo na minha vida. E quando tive o privilégio de falar com ela ontem ao telefone, eu lhe disse: tudo que eu vou te pedir, não falta só no culto desse domingo. Não se preocupa com o que te falaram, com o que você ouviu. I have prayed for you. Eu orei por você. E não foi coincidência que eu estava a orar por alguém, ou seja, pela igreja, e ser guiado especificamente contra a morte. E tem aqui uma filha que está a falar de morte, de coisas estranhas que estão a vir na sua vida. Eu ouvi o pastor Júnior dizer: há coisas da tua vida que Deus vai comunicar ao teu homem de Deus. E o teu destino espiritual, o teu traçado espiritual está diretamente ligado a quem Deus te entrega. Não, ainda que ele diz assim: e vendo as multidões teve grande compaixão deles. Ainda há pouco tempo eu estava a ouvir Rick Renner, um dos homens de Deus que eu muito amo ouvir em certas matérias. Ele dizia assim: não existe nenhum pastor perfeito. Se você está procurando um pastor perfeito, you will not find it. Mas ele diz assim: mas uma coisa é verdade. Pastors, they try their best. 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 Existem coisas que Deus coloca no coração de um homem de Deus. I tell you. São por causa daqueles a quem Deus guiou-os. Só porque você foi corrigido. Não, eu vou falar aqui algo. Durante o período em que nós estávamos na Nigéria, nós tivemos um momento de oração com o pastor Cris. Estávamos a orar junto com ele. E naquele instante, enquanto nós orávamos, Deus me trouxe 2 pessoas aqui dessa igreja. 2 pessoas. Me disse assim: pray for them. Porque o diabo quer eles afastar dessa graça, semeando. Eu falei isso nos líderes ontem. Diz assim: o diabo quer lhes afastar dessa graça, semeando mágoa em seus corações, para lhes afastar dessa graça. O objetivo é te afastar desta graça, semeando mágoa no coração. Não entretenha mágoa no teu coração. I'm telling you. If I've made something against you, forgive. If you've made something against me, forgive. Mas não entretenha mágoa no teu coração. Para quê? Para que não seja um acesso do diabo para te retirar da graça. Por isso eu penso muito em Efésios. Ele diz: e não dê espaço ao diabo. Por que ele fala isso? Não dê espaço ao diabo. Porque é possível dar espaço ao diabo. E quando o diabo entra, não é para ser teu amigo. É simplesmente para matar, para roubar ou para destruir. E pode roubar o que Deus está construindo na tua vida. Don't walk alone. Não ande sozinho. Não ande sozinho. A graça de Deus está na tua vida. Você tem graça de Deus na tua vida. Yes, we know it. Mas Deus te aperfeiçoa. Deus te aperfeiçoa. Paulo disse: a graça dele em mim não foi em vão. Aleluia. Só vendo a multidão, disse assim, teve grande compaixão deles. E por quê? Porque estavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Uma das coisas que o pastor faz na tua vida é te aliviar do cansaço. Porque elas estavam cansadas como ovelha que não tem pastor. Está
está cansada como uma ovelha que não tem pastor. Ok? Por quê? Porque você está andando de um lado para o outro. Não tem ninguém que vigia sobre ti. Não tem ninguém que pode ver em ti o que está mal e poder tirar de ti aquele peso a mais que você está carregando. Eu gostei do poema da irmã Jaqueline. Disse que cada ovelha tem o seu peso, umas mais pesada do que outras. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas sabe de uma coisa? O pastor ama todo mundo. Não estou a falar eu, o pastor, mas o pastor ama toda a ovelha. I tell you. Isso é uma graça que Deus dá a qualquer pastor. Existem elementos simples que você pode ver na vida do homem de Deus, se realmente é ou não é chamado por Deus. I tell you. Existem coisas muito simples que se você prestar atenção na sua vida, você vai dar conta de que esse é um verdadeiro chamado de Deus. E uma das coisas que Deus coloca no coração de um pastor é essa compaixão pelas almas. Esse doar-se para ver o teu bem e ver o teu melhor. I tell you. E isso é uma bênção para você. Isso é uma glória para você. Alguns de vocês, por exemplo, são ministros de Deus. Oh my goodness. Eu amei o que o pastor Júnior disse. Ele disse, você tem de ser aperfeiçoado naquilo que você já tem. You need to be perfected. Perfected. E como é que Deus te aperfeiçoa? Ele mesmo deu uns. Foi Ele quem deu. Se você dizer que não precisa de um pastor, não precisa de um homem de Deus, você está a ignorar uma graça que Deus colocou na tua vida para te tornar perfeito naquilo que Ele mesmo é quem te deu. Por isso, algumas vezes quando a gente te diz, don't go there, não vai ali, não faz isso, não é nada contra ti, get this thing right. Não é nada contra ti, irmãos. Lembra-te, nós não andamos por nós mesmos, somos guiados pelo Espírito. Você sabia que você pode estar desviado mesmo estando num rebanho? Did you know that? Você pode estar desviado mesmo estando num rebanho. Algumas pessoas é seu nome, sou daquela igreja. É só isso. Sou daquela igreja. Mas a voz do teu pastor Judum, você já não ouve mais. You do things your own way. No. No. That's not how to walk in the house of God. Não é assim que se anda na casa de Deus. Come on. João capítulo 10. Vamos lá ver aqui algo rápido. João 10, rápido. Vou voltar para esse Marcos, nesse Lucas, perdão, nesse Mateus 9. Mas vamos só estudar aqui João capítulo 10. Ok, não. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe para outra porta, para outra parte, é ladrão e salteador. Hello? Continuando. Não, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo a seguir. Não, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Hello? As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Há pessoas aqui nessa igreja. Alguma vez a gente foi até a tua casa porque sentimos que era necessário aparecer a nossa presença. Porque o mundo é espiritual, a vida é espiritual. A vida é espiritual. E eu tive a refletir quando me organizava, porque eu venho preparando essa mensagem há muito tempo, refletindo em muita coisa. E uma das reflexões que eu fiz era a seguinte: se cada um de nós olhar para a sua vida, como Deus nos trouxe e como nós somos hoje, Gai, você tem motivos para dar graças a Deus. I'm telling you. Eu estou a ver o Carlos ali abanar a cabeça. Eu lembro a última vez que o Carlos esteve comigo, foi ter uma conversa básica comigo, conversa simples mesmo comigo, uma conversa muito básica.
No final da conversa ele me disse: pastor, posso te dar um abraço? Eu disse: à vontade. Mas aquilo significou muito para mim, porque eu percebi o significado daquilo que ele queria. Se cada um de vocês olhar só um pouco para a tua vida, da onde você saiu e como você está hoje, da onde Deus te tirou e onde você está hoje, como Deus operou em você, como Deus trabalhou em você. Alguns de vocês vieram quebrados, alguns de vocês vieram sem nada, alguns de vocês vieram sem ter absolutamente nada, completamente de rastros, mas Deus te elevou e ainda por cima extraiu o que dele já havia dentro de você. Só a este o porteiro abre. Oh man, I just thought of you. I just thought of you. Quantos de vocês sabem que o irmão Nuno ia morrer? Ele já contou isso pessoalmente. O irmão Nuno ia morrer. O diabo chegou numa altura que estava agressivo contra esse servo de Deus. Agressivo contra ele. Mas eu me lembro quando o irmão Nuno ligou para mim. Lembro-me. Nesse dia eu acho que eu estava saindo da igreja ou de algum lugar. E eu ia para casa. Para quem conhece a nossa casa. Pronto, eu já não me lembro muito bem. Mas acho que eu passei nas bombas aqui da Pumangó. Então eu tinha que fazer o retorno. Para depois apanhar o caminho da Mega. Foi quando o irmão Nuno ligou para mim. Eu disse: ok, aqui mesmo onde eu estou, vou já virar para vir em direção ao teu encontro. E lá eu fui em direção ao encontro dele no Quilamba. Liguei para a esposa e disse: olha, vou atender uma situação agora. E quando eu cheguei, Deus é muito bom. Quando eu cheguei, eu nunca vi o irmão Nuno do jeito que eu lhe vi naquele dia. Eu olhei para os olhos do irmão Nuno. Eu disse: the devil is a liar. Eu disse: o diabo é mentiroso. And I prayed for him. Desde aquele dia, pelo menos alguma coisa mudou. E o resto foi acompanhamento que foi ser feito com o pastor dele direto. E hoje está aqui o irmão Nuno. Eu, quando olho para o irmão Nuno, eu dou graças a Deus. I tell you. E esse é só um dos casos. Há uma irmã recentemente foi lá correr no meu gabinete, totalmente, vou usar essa expressão, frustrada. Disse: pastor, já não aguento mais. Todas as noites em casa nós não dormimos. Pastor, eu não vou sair desse teu gabinete se o senhor não orar por mim. Eu disse: não, eu não vou orar por ti sem antes eu conversar contigo. Eu sei o que se passa contigo. Just give me some time. Mas pastor, eu disse: não vou orar por ti enquanto não falar contigo primeiro. Porque o teu problema não é oração. Eu preciso de mudar primeiro algo na tua mente. E como hoje eu não posso mesmo conversar contigo do jeito que eu quero conversar contigo, filha, vai e vamos marcar o dia X para falarmos. Não conseguimos conversar. O último culto de cura, eu lhe disse: não falta naquele culto. E ela esteve na linha da cura. Os líderes oraram por ela. Mas como eu sabia que tinha um caso que eu tinha que tratar por ela, eu mandei ela voltar. E quando eu orei por ela, depois daquele dia eu lhe perguntei: me diz uma coisa, como é que estão as noites de novo? Disse: pastor, desde aquele dia, nada mais aconteceu. Nada mais aconteceu. Tem família, tem esposo, tem filho. Às vezes não é só orar por você. Não é só uma questão de orar. É uma questão de quem tem autoridade sobre a tua vida. Há coisas que não é só orar. Você pode ir para qualquer pastor orar para ti. Você pode ir para qualquer homem de Deus orar para ti. Como muita gente faz às vezes. Mas às vezes não é só uma questão de ter alguém que ora para ti. É uma questão de ter alguém que tem autoridade para a tua vida. E isso não é qualquer pessoa. Então ele diz assim: vem, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas
e as traz para fora. E o versículo a seguir diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque fazem o quê? Conhecem a sua voz. Conhecem a sua voz. Uma das ligações espirituais que você tem com o teu homem de Deus é isso aqui: you know his voice. Você conhece a sua voz. Não é necessariamente a minha voz, não é a minha voz, não. Mas é uma ligação no espírito. Que quando eu falo, você ouve. Quando eu falo, você recebe. Quando eu falo, você compreende. Quantos de vocês Deus já falou contigo por meio da minha imagem? Quantos de vocês Deus já falou contigo por meio da minha pregação? Quantos de vocês tivessem no momento para fazer alguma coisa e você está ouvindo a minha voz? Não, por que ele não falou contigo com uma outra voz? Why didn't he talk to you com uma outra voz? Por quê? Aleluia. Eu disse aleluia. Desgarradas. Volta lá para Mateus 9. Nós estamos numa era em que, pronto, né? Estamos na era digital. E pronto, nós temos acesso a tudo. Mas nem tudo é útil para o teu espírito. Nem tudo. Daqui a pouco eu vou iniciar uma série e vou vos ensinar sobre alguns princípios que têm sido muito mal apresentados nos últimos tempos. Há uma corrente de pessoas ultimamente que vêm falando contra o dízimo e algumas outras coisas. E Deus já me guiou como tu poder vos ajudar e vos guardar disso. Para que não seja qualquer tipo de informação capaz de vos tirar daquilo que Deus tem preparado para vocês. Olha, ter um pastor é ter uma defesa para você. I'm telling you. Estamos na era que todo mundo é homem de Deus, né? Os pregadores já nem aceitam só ser chamado pregador. Ou irmão, é uma ofensa. Tem que ter lá pelo menos um HD. Tem que ter pelo menos um HD. Mas posso me falar uma coisa? Existe uma diferença entre homem de Deus e um pregador. E um servo de Deus. Nós genericamente tratamos todo pregador, todo servo de Deus, todo servo de Deus como um homem de Deus, mas não. There's a huge difference. Aleluia. Desgarrados, desviados. Desgarrado. Essa palavra é muito interessante. Simplesmente significa desviados. Eu disse, você pode estar num rebanho e estar desviado. You can. Que se afastou ou que saiu da sua rota, da sua direção, do seu caminho. Algumas pessoas sempre tiveram um bom caminho, mas começaram só a ouvir outras coisas, começaram só a ouvir outras pessoas, saíram do bom caminho, mas deixaram um caminho que lhes podia fazer prosperar, que lhes podia fazer grande. Não confunda. Você pode continuar a fazer o que você sempre fez, mas a graça pode não ser mais a mesma. Não confunda isso. Não confunda. Você pode continuar aí, você pode continuar a responder, mas a graça pode não ser mais a mesma fluir em você. A outra palavra errante diz que anda sem destino, característico daquele que erra.
Não, vamos ler aqui um texto. Vamos ler aqui um texto. Efésios capítulo 4. Versículo 11. Vamos rápido no versículo 11. Oh boy. Aleluia. Não, diz assim. E ele mesmo deu uns. Bom, eu amo isso. Eu amo isso. Vou te falar. Diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Aleluia. Quem deu? Quem deu? Jesus Cristo deu. Deu para a sua igreja esses dons. Deu para a sua igreja essas pessoas. Você sabia que ter um homem de Deus é um dom de Deus para você? Did you know that? Did you know that? O pastor não é apenas alguém que vem te pregar aqui todos os domingos. Irmãos, maior parte do trabalho pastoral não é pregação. Não é pregação. E aliás, eu acredito que pregação, você pode se calar conhecer alguém que prega mais do que eu. Você pode se calar para conhecer alguém que prega melhor do que eu. Aleluia. You may know it. You may know it. Maior parte do trabalho de um pastor não é pregação. A responsabilidade principal de um pastor é orar por você. I tell you. I tell you. Mas olha aqui, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Olha aqui, versículo a seguir, 12. Diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Irmãos, vou falar aqui uma coisa. Me deixa fazer meu trabalho. Me deixa fazer meu trabalho. Deixa-me aperfeiçoar você. Aleluia. Diz o quê? Querendo o quê? Aperfeiçoamento. Só tudo que eu faço é com vista do teu aperfeiçoamento. Completamente te equipar. Como flecha na mão do valente. Como diz o pastor Vicente, alguns recuos nem sempre recuo, é apanhar balanço. Quanto mais te recuar, quanto mais te recuar, mais longe você vai ser lançado. Mais longe você vai ser lançado. Quanto mais te recuar, mais longe você vai ser lançado. I tell you. I tell you. Let me do my job. Amen? Let me do my job. Aperfeiçoar você. Aleluia. Equipar você. Aleluia. Oh boy. Look, a melhor coisa que eu faço para vocês é vos apresentar Jesus Cristo. Isto show you Jesus. Ok, estou querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Aperfeiçoamento de quem? Não é dos ímpios. Nós não somos pastor para os ímpios, somos pastor para os santos. Só querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo a seguir. Oh my goodness. You can do better. Você pode fazer melhor. Você pode ir muito longe. Ontem nós estivemos aqui com os jovens. Quem esteve aqui no encontro de ontem? Guys, vou falar uma coisa. Vou vos dizer uma coisa. Marque o dia de ontem. Marque o dia de ontem. I tell you.
I tell you, marca o dia de ontem. Just watch your life. Olhe bem para a tua vida. Daqui a alguns anos, você não vai se reconhecer. Estou te falando a verdade. Estou te falando a verdade. Ok, só ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, diz a homem perfeito, diz a medida da estatura completa de Cristo. Olha o versículo a seguir, 14. Diz: para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, diz, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Estás a ver? Existe engano dos homens, mas aquele a quem Deus te dá para te aperfeiçoar, te livra desse engano dos homens. Como? Te aperfeiçoando com a palavra. Aleluia. Se você não chega ao aperfeiçoamento sozinho, Deus te deu pastor para te aperfeiçoar. Você estuda a palavra, você ora. Isso é importante. Mas, ei, olha que isso aqui foi Deus quem colocou aqui. Então você não pode dizer que você estuda a palavra, você ora e que você é sozinho e que você vai crescer sozinho e que você vai se aperfeiçoar. Não. Existe o ministério da palavra na tua vida. Existe o ministério do Espírito na tua vida. Existe a função da oração na tua vida. Mas Deus te deu pessoas para te aperfeiçoarem e te levarem à estatura perfeita do varão perfeito. It's from God. Aleluia. Números capítulo 27. Vamos começar a encerrar. Números 27. Alguém está sendo abençoado? Glória a Jesus. Números 27. Nós vamos começar no versículo 12. Vamos começar no 12. Não, vocês sabem que Moisés não chegou à terra prometida, certo? Moisés não entrou na terra. Por uma coisa que eu gostava também de chamar a vossa atenção aqui. Não, diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. Ok? Não, versículo a seguir. Não, e tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. A seguir. Porquanto, no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebelde ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus filhos. Não, vocês sabem o que aconteceu com Moisés? Ok? E por causa da ira de Moisés, perdeu o direito de entrar na terra que ele mesmo estava a levar o povo para lá. Now, one of the things you have to watch, já disse há pouco tempo, não acomode mágoas no teu coração. Don't do that. I tell you, don't do that. Don't do that. Don't do that. Don't do that. Se tiver difícil, fala com Deus para te ajudar a retirar, mas não acomode mágoas no teu coração. E outra coisa que você tem que verificar muito na tua vida é ira. Ira. Todos nós temos o Espírito de Deus em nós. Todos nós temos o fruto do Espírito em nós. Watch your heart. Um dos maiores versículos para mim na Bíblia está em livro de Provérbios. Ele diz: sobre tudo que se deve guardar, disse, guarda o teu coração. Disse, porque é dele que saem os caminhos da vida. Irmãos, Moisés não pôde entrar na terra prometida por causa de ira. Don't allow anger.
Não permita que a ira te faça perder grandes coisas que Deus tem para ti. Don't do that. Não faça isso. Então, porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, foste rebelde ao meu mandato, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Não, estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Versículo a seguir. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Ok? Não, que saia diante deles e que entre diante deles, ok? E que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés, sabendo que podia ficar, mas pensou no rebanho do povo, pensou na congregação de Deus e disse: Deus, que eles não andem só. Nunca foi de Deus que o seu povo ande só. Nunca foi isso de Deus. Nunca. Então diz Deus, que eles não andem só. Coloque alguém sobre eles, que vá na frente deles, que lhes possa guiar, que lhes possa instruir, que lhes possa dirigir, Senhor. Que vai diante deles. Oh boy, quantas vezes nós saímos diante de vocês? Não estou a falar fisicamente, mas estou a falar no espírito. E some of you have no idea. Diz que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Aleluia. Aleluia. Não, versículo a seguir, rápido. Versículo a seguir diz assim: então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, impõe a tua mão sobre ele e apresente-o perante Eliezer, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele tua glória, para que lhes obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Aleluia. Você tem responsabilidade. Tens responsabilidade. Você tem. Uma das coisas que eu disse, que você não pode acomodar mágoa no teu coração. Por quê? Porque se tu acomodares mágoa no teu coração, você pode não ouvir mais a voz de Deus que vem por meio de quem Deus te dá. Watch your heart, watch it. Uma das coisas que eu aprendi desde o início da minha vida cristã é exatamente isso. Coração. Working on your heart. Working, trabalhando no teu coração. É possível, irmão. É possível trabalhar no teu coração para se tornar cada dia melhor, cada vez melhor, e permitir que o fluir de Deus na tua vida seja verdadeiro, sincero e genuíno. Jesus disse: é do coração que saem os caminhos da vida. Sabe? Essa foi a escolha de Deus para com o povo de Israel. Mas vamos lá olhar para Jeremias capítulo 3. Para começar a terminar. Jeremias 3. Thank you, Lord. Jeremias 3, versículo 14. Não diz assim, não. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. Aleluia. E versículo 15 diz: e vos darei, ou melhor, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Diz: os quais farão o quê? Vos apacentarão. Com o quê? Com conhecimento e inteligência. Versículo a seguir rápido. Vai só a seguir. Ele diz assim. Ele diz: e sucederá que quando vos multiplicardes
e frutificar na terra. Não, isso aqui é resultado de um pastoreio com inteligência. É resultado de um pastoreio com inteligência. Tá, recua só o versículo 15, rápido, para vocês compreenderem. Diz: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com conhecimento e inteligência. Quando você é pastoreado com conhecimento, que conhecimento? Conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Porque quando fui ter convosco, diz o apóstolo Paulo, nada me propus saber entre vós, senão Cristo e esse crucificado. Então, resultado de um pastoreio com conhecimento, com inteligência, vem a seguir o versículo 16. Diz: vocês multiplicarão, vocês frutificarão. Diz: e sucederá que quando vos multiplicares e frutificares na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. A seguir, diz: naquele tempo chamarão a Jerusalém um trono do Deus, o Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela em nome do Senhor em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do coração, do seu coração maligno. Versículo 18 diz: naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Davi, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Uma das coisas que a gente faz é vos trazer para o vosso lugar de herança em Cristo Jesus. Vou terminar com 2 de Coríntios. Eu estou mesmo já a terminar. Tinha muitos outros textos, mas vou terminar com 2 de Coríntios capítulo 6. Ok? Ok, não, vamos começar no capítulo 3. Primeiro no capítulo 3. Capítulo 3, 1 de Coríntios 3, 1. Rápido. 1 Coríntios 3, 1. Diz assim: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Versículo a seguir. Diz: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Aleluia. Quer dizer que o fruto do nosso trabalho estão visíveis em vocês. Ontem esses jovens, esses miúdos da juventude, quase não conseguiram ontem. Quase que arrancaram lágrimas dos meus olhos. Estavam já a me olhar, né? Ontem não conseguiram. Pelo contrário, o próprio líder é que chorou. Felipe, vem aqui, vem, Felipe. Oh my goodness. Mas foi muito emocionante ontem, tá? Fizeram uma homenagem que eu nunca, não tinha noção. Deus te abençoe. Mas esse rapaz aqui, é um verdadeiro fruto do nosso apostolado. Felipe veio para essa igreja miúdo mesmo. E hoje eu amo ouvir o Felipe pregar. Esse rapaz é um verdadeiro produto do Ministério Internacional Renascer. I tell you. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Verdadeiro produto. Verdadeiro produto. E se vós sois a nossa carta. Alguém perguntou no pastor Cris: tu viajas pelo mundo afora? Ele disse: eu não preciso ir. Estou em todos os lugares. Disse: eu tenho um filho em toda parte do mundo. Tenho filho em toda parte do mundo. E às vezes orgulha-nos. Sabe, eu costumo dizer, a maior recompensa desse trabalho que estamos a fazer não são as bênçãos materiais que a gente recebe de vocês. É ver a palavra de Deus se multiplicando nas vossas vidas. I tell you. Vós sois a nossa carta.
escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. A seguir, diz, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Não, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. A seguir, rápido, eu estou já a terminar. Diz, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Versículo a seguir. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, ele diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Versículo a seguir. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. A seguir, diz, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tão pouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens? Diz, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois, quem é Paulo e quem é Apolo? Se não ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas deu Deus crescimento. Por isso, recuo versículo 6. Versículo 6. Não, olha aqui. Deus deu o crescimento. Mas Deus deu o crescimento sobre quê? Sobre o que um plantou e sobre o que o outro regou. Alô? Versículo 7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Versículo a seguir. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Versículo 9. Diz, porque nós somos o quê? Cooperadores. Vós sois o quê? Lavoura e edifício de Deus. This is who you are. Nós cooperamos com Deus para trazer o melhor de Deus em vocês. Vós sois a lavra de Deus e nós os cooperadores de Deus. Aleluia. Vós o edifício de Deus. O que nós estamos a fazer é Deus construindo vossas vidas. E se você se deixar ser construído por Deus, Ele vai trazer a melhor versão de você sempre. Não é com qualquer material que Deus te constrói. Vamos terminar em 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. Aleluia. Eu disse aleluia. 2 Coríntios capítulo 6. Consegue me dar esse texto? Ok. Não. E nós, cooperando também com Ele, exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Versículo a seguir. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da tua salvação.
Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não dando-nos escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. A seguir, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganador, entretanto nós somos verdadeiros. Quantas pessoas acham que os pastores são enganadores? Mas nem todos nos honram. Hello? Faz parte. Diz, por honra e por desonra também. Por infâmia e por boa fama. Como enganadores, entretanto somos verdadeiros. A seguir, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, e eis que vivemos como castigados e não mortos. Diz, como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, entretanto, possuindo tudo. Posso vos falar uma coisa? Para terminar. Deus me disse para deixar isso bem claro para vocês. Eu tenho capacidade de vos tornar ricos. Aleluia. Eu disse, vai orando no nome de Jesus. Something is coming to you. Something is coming to you. Oh, aleluia. Aleluia. Come on, vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando no nome de Jesus. Glória a Deus. Vai orando no nome de Jesus. Vai orando no nome de Jesus, irmãos. Vai orando no nome de Jesus. Eu disse, vai orando no nome de Jesus. Há alguma comunicação no teu espírito. Há alguma comunicação no teu espírito. Há alguma comunicação no teu espírito. Eu sei que há expectativa no teu coração. Eu sei que há expectativa no teu coração. Aleluia. E a expectativa do justo jamais será frustrada.